Boa noite, meus amigos. Nossa família portuguesa. Bom dia, o meu nome é David Pontes e este é o P24. Numa era em que os grandes momentos de comunhão vão rareando, em que o consumo de filmes, de séries, de músicas vai sendo cada vez mais atomizado, cada um segundo os seus gostos, ajudado por um algoritmo de recomendação pessoal, o que sucedeu ontem à noite com os Coldplay e terá continuação nos próximos dias não pode deixar de ser estranho. 200.000 pessoas irão passar pelo estádio Cidade de Coimbra para ver um espetáculo que é música, obviamente, muita luz, muito fogo de artifício, muito efeito cênico e, claro, essa enorme comunhão para mais tarde recordar e contar aos filhos, como disseram alguns dos fãs entrevistados pelo público durante a tarde de ontem. E nada, estamos esperando viver uma experiência única. O meu principal objetivo é ser um concerto que posso dizer aos meus filhos que vi e contar todas as memórias. Julgávamos que a época dos megaconcertos de estádio era algo que tinha ficado lá atrás, substituída pelos grandes festivais, os Coldplay voltaram a encarná-la, um fenómeno que, segundo o promotor, só acontece de décadas em décadas. Afinal, quem não se recordará, por exemplo, dos espetáculos dos U2? E não se pense que o amor por esta banda britânica, que atuou pela primeira vez em Portugal há 22 anos, em Paredes de Coura, quando o seu primeiro êxito era Yellow, é um fenómeno português. Entre outros, eles já encheram por 6 noites consecutivas o estádio Wembley em Londres, por 10 o estádio River Plate em Buenos Aires, por 4 o Stade de France em Paris e por 6 o estádio de Morumbi em São Paulo. E apesar de, em termos discográficos, a banda já ter conhecido melhores dias, em muitos destes sítios só não há mais estádios cheios porque faltam datas para os poderem encher, embora sobrem candidatos para mais o bilhete. Mas já chega de enquadramento. O que todos querem saber é o que aconteceu ontem à noite. E o Daniel Dias, jornalista da Cultura, esteve lá para vos contar tudo, agora numa conversa com a Inês Rocha. Let's go back to the start. Daniel, primeiro dia de 4 esperadíssimos concertos de Coldplay em Coimbra. Tu estiveste a acompanhar tanto a espera durante o dia como o concerto à noite. Como é que resumirias este espetáculo? O hype todo ficou justificado? Ora, este espetáculo, isto é aquilo que se espera, basicamente, dos Coldplay em termos daquele que é o aparato visual, é o verdadeiro concerto de estádio, não é? No fundo, em que a música, tendo um papel obviamente importante, está longe de ser o único elemento, convive de perto com todo um aparato visual, no caso ancorado em explosões atrás de explosões, de fogo de artifício, de confeti, jogos de luz, aquelas pulseiras LED que as pessoas que são dadas às pessoas à entrada, e não só. Todo este jogo visual que funciona ao mesmo tempo que a música e torna os Coldplay uma banda que faz mais sentido de ser consumida, digamos assim, neste contexto de espetáculo, do que propriamente nos álbuns. Os álbuns, enfim, muita gente partilharia desta opinião, de que vêm ficando cada vez com mais fragilidades, eventualmente, com o passar dos anos, mas em concerto, e tendo também os Coldplay tido uma trajetória, ou estão a ter uma trajetória ao longo destes 20 anos, em que foram acumulando tantas músicas de sucesso, que é relativamente fácil para eles, num contexto de espetáculo, montar um alinhamento que é basicamente uma compilação com plateia. Em vez de ser gravada num disco, é uma compilação tocada ao vivo para 50.000 pessoas. E isso torna fácil a banda ter o público na mão, não é? Coisa que o Chris Martin, de resto, sendo o frontman carismático que está mais do que habituado a fazer, e aquilo que se viu em Coimbra foi muito isso. Uhum. E como é habitual, o Chris Martin fez um esforço por falar português e até por cantar em português. Estamos muito agradecidos. Obrigado pelo esforço de estarem aqui hoje.
é verdade, fez um esforço sim. Riu-te do seu próprio português rudimentar, não é? Mas parabenizá-lo pelo esforço. It's hard to speak Portuguese, but nós estamos muito felizes de estar aqui em Coimbra convosco. Ele já tinha tido um bocadinho de treino, porque eles deram 11 concertos, foram 11 concertos no Brasil. Já tinha tido tempo para treinar o português. Sim, falou um bocadinho em português, agradeceu a toda a gente de Coimbra, toda a gente que tinha vindo do Porto, toda a gente que tinha vindo de Lisboa. Também veio muita gente de fora, na verdade. Nós, ao longo do dia, durante a tarde, fomos falando com muitas pessoas espanholas, por exemplo. Sí, somos fans de Coldplay. Venimos desde Galicia para verlos. Vim da Madeira, especialmente para cá. Sim, entrei 3 dias de férias para isso. Thank you to everybody for the effort you've taken coming from Lisbon, from Porto, wherever you come from, or from Coimbra. Thank you, we love you. Agradeceu a toda a gente pelo esforço de terem vindo. A meio do espetáculo, já falando em inglês, disse que de todas as vezes que eles tinham estado em Portugal, esta estava a ser a experiência mais gratificante para eles, no sentido em que estavam a se sentir realmente valorizados. Lembrar, eu tinha sensivelmente 1 ano e meio quando eles vieram ao primeiro concerto, quando eles deram o primeiro concerto em Portugal, foi em Paredes de Cor em 2000. Portanto, eu não estou a falar com experiência de primeira mão, mas a narrativa em torno desse concerto é... As pessoas estavam lá mais para ver outras bandas do cartaz do que necessariamente os Coldplay. Eles apresentaram-se algo humildemente, por exemplo, dizendo... Quando foram apresentar a Yellow, por exemplo, esta é a nossa canção número 1 no Reino Unido, não sei se vocês já a conhecem. Claro que hoje, passados 20 anos ou mais, 23 no caso, a experiência é totalmente diferente, não é? Obviamente o público já é um público completamente conhecedor de hits antigos e recentes da banda. E sim, cantou em português, cantou a balada da despedida, ou uma porção dela, na fase final já do concerto, já no encore. Esta banda já atravessa várias gerações. Falaste até com uma jovem que queria contar sobre este concerto aos filhos. Desta amostra que tiveste com quem falaste, conseguiste perceber melhor este fenómeno da corrida aos bilhetes a Coimbra? Eu acho que este tipo de banda, este tipo de concerto, o concerto em estádio, eu acho que muitas vezes, e isso refletiu-se em parte também nas conversas que fomos tendo com alguns fãs que estavam já horas antes à espera, horas antes da abertura de portas, já estavam a circundar o estádio, já à espera de tentar arranjar um lugar favorável no relevado. Muitas vezes vai-se pela experiência, pela questão coletiva de fazer parte de uma moldura humana de 50 mil pessoas que estão ali a testemunhar um espetáculo que é música, mas é também todo o aparato visual, lá está. E eu acho que esse elemento, não é, de querer fazer parte de algo de que toda a gente fala, algo que toda a gente posta nas redes sociais, é sem dúvida um dos fatores que ajuda a explicar uma adesão uma vontade tão grande de fazer parte de um evento destes. Depois a questão das várias gerações que marcaram presença, e nós vimos isso, muitas pessoas adolescentes, muitos grupos de amigos bastante jovens, também muitos casais já nos seus 40, 50 anos, reflete em parte essa capacidade, essa forma como uma banda com mais ou menos brilhantismo nos seus álbuns foi-se mantendo foi mantendo um lugar bastante presente em tabelas de vendas, em rádios, em plataformas, etc.
isso também ajuda a explicar. É certo que as mudanças à sonoridade que foram acontecendo com os tempos alienaram muita gente do início, muitas pessoas que tinham ficado fãs dos Coldplay pela sua fase inicial. Houve muita gente que não os acompanhou nos desvios de trajetória que foram fazendo, mas claramente há muita gente que ficou para o resto da história, e nós vimos isso em Coimbra hoje. Algum conselho para as pessoas que vão aos próximos concertos? Vejam a meteorologia, por favor, porque esteve muito sol hoje e muita gente. Esta voz que vocês ouvem neste momento incluída não trouxe protetor solar, não tomou outras precauções, e depois aquelas coisas que pessoas que vão a festivais com alguma regularidade e concertos desta dimensão com alguma regularidade estão mais habituados, mas que possam ser talvez coisas em que pessoas que não vão tantas vezes não pensam. O normal, comidinha, muita comida para aguentar horas na fila, se forem aquele tipo de pessoa que quer chegar cedo ao recinto para tentar assegurar um lugar bom, caso sejam daquelas pessoas que não tenham um lugar marcado. Água, muita água. Está muito quente, portanto, hidratem-se. Daniel, muito obrigada. Obrigado, Inês. O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como escrever um e-mail de candidatura a uma bolsa. Para quem decide concorrer a uma bolsa, o e-mail da candidatura pode ser o primeiro contacto com a entidade e é importante escrevê-lo com cuidado para causar uma boa primeira impressão. No corpo do e-mail, a mensagem deve ser breve, explicando as motivações e interesse naquela bolsa, os objetivos da candidatura e a disponibilidade para dar mais informações. Alguns pontos-chave são escolher um título chamativo, começar com um cumprimento e enviar um currículo alinhado com o propósito da bolsa a que se está a candidatar, investir tempo na preparação do e-mail de candidatura e pensar em cada palavra pode ser determinante para conseguir a tão esperada resposta. E se essa resposta tardar em chegar, uma boa prática é enviar um novo e-mail para relembrar. Concorrer a várias bolsas e enviar vários e-mails faz parte do processo e é fundamental não desistir com as primeiras respostas negativas. Estas foram as dicas de Pedro Rezende, fundador e diretor da Chaperone, uma plataforma online especializada em desenvolvimento de carreira para cientistas. Eu sou a Andreia Ferreira Cunha, até para a semana. E vamos aos destaques desta quinta-feira. Hoje, no Jornal Público, pode conhecer todos os desenvolvimentos da Comissão de Inquérito à TAP. A audição do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, aumentou a pressão sobre o ministro e fragilizou a atuação das secretas. E sobre a nova lei do tabaco, o PS prepara-se para aliviar as restrições previstas na proposta de lei do Governo. Pode ler tudo na edição impressa e online em público.pt. Este episódio teve a participação de David Pontes e de Daniel Dias, em Coimbra. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.